Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aqui embaixo na descrição do vídeo, quanto custa a salvação? Qual é o valor? Quanto a gente tem que pagar pela salvação? Será que realmente é tudo pela graça, conforme muitas pessoas falam, principalmente os jovens? A gente ouve muito dizer, não, agora eu não tenho que fazer mais nada, porque é pela graça, é tudo pela graça. Mas será que essa graça foi de graça? É claro que quando o Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nós não merecíamos e não merecemos até os dias de hoje, por mais que a gente se esforce. E isso foi a graça do Senhor, sabe? Um favor imerecido pelas nossas vidas. Mas será que foi só isso mesmo? Jesus só precisou morrer na cruz pelos nossos pecados e todo mundo está salvo. Será que é só isso mesmo? Hoje vocês vão saber o valor. Quanto custa a salvação? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Bom, gente, o primeiro versículo que a gente vai ler da palavra do Senhor vai ficar lá em Marcos, capítulo 10, versículo 17 até o 22. E a gente vai ler e vai dizer assim, ó. Prestem atenção nos textos, porque hoje vocês com certeza vão ser edificados e vocês não vão se deixar ser enganados por esse papo de graça, se é que vocês entendem. Então vamos lá. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se-lhe de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Olha como é forte o amor de Jesus, cara. Olha que coisa linda. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Vá, venda tudo o que você tem, tudo que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Eu não sei se vocês já começaram a entender a mensagem aqui. Não é que para você herdar o reino de Deus você precisa ser pobre, mas a questão aqui não está no dinheiro, no que Jesus queria passar aqui não era questão de ser rico ou pobre. A questão estava aonde estava o coração desse jovem rico. Aonde estava o coração dele, sabe? Será que estava realmente nas coisas do Pai? Ou o que ele tinha de mais importante? Vocês perceberam o que Jesus diz para ele? Vai, vende tudo o que você tem. Depois dê aos pobres e me siga. Será que realmente vocês ainda acreditam que é tudo pela graça? Será que nós não temos que sacrificar nada na nossa vida se nós quisermos seguir a Jesus e nos parecer com Ele? Olha só o próximo texto que a gente vai ler, que coisa interessante. Vai dizer assim, ó. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Cara, que coisa tremenda! Olha só isso! No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E seguiram a Jesus. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Cara, eu quis pegar esse texto para que vocês tenham a noção do contraste. Quando Jesus falou para aquele jovem rico que ele deveria largar todas as suas riquezas e suas propriedades e seu dinheiro, dar aos pobres, ajudar os que estão necessitados e seguir a ele, significa que a vida toda daquele homem estava ligada àquilo. Sabe, ele estava totalmente ligado às coisas materiais e Jesus viu que aquilo poderia impedir a sua salvação. Não é à toa que Jesus olha para ele e o ama. E porque ele ama, ele fala a verdade. Ele fala assim: vai, vende tudo que você tem e me segue. Mas o que aconteceu? Qual foi a moral da história? O jovem rico foi embora com todas as suas riquezas e propriedades. Foi triste, porque ele preferiu naquele momento as coisas materiais. Ele pensou: cara, eu não posso abrir mão de tudo que eu conquistei, tudo que eu possuo para dar para os pobres. Isso é insano.
Então, tipo, ele preferiu continuar com as suas riquezas e não seguir a Jesus. Mal sabia ele que as riquezas que Jesus tem para oferecer são eternas e não passageiras. Mas olha só o exemplo desses homens aqui. Vocês perceberam que ambos imediatamente largaram tudo que tinha e seguiram a Jesus. Vocês percebem que muitas vezes o Senhor vai pedir tudo aquilo que você tem para seguir a Ele? Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas para seguir o Rei Jesus. Muitas vezes o Senhor vai nos pedir aquilo que a gente mais ama, aquilo que a gente mais zela. Porque muitas vezes as coisas que a gente mais ama aqui na Terra são as coisas que nos impedem de ter a vida eterna com Ele. Muitas vezes nos impede de seguir a Jesus. Vocês estão compreendendo? Agora a gente vai ler lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 57 até o 62, e vai nos dizer assim, ó. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, Jesus não possuía nenhum tipo de bens materiais, riquezas, nem nada do tipo, nem casa, pelo visto. Ele era um andarilho, ele andava pelas cidades para cumprir o seu ministério. Como diz o texto, o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa eu ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ou seja, era mais importante ele sepultar os mortos. E eu sigo, um historiador chamado Rodrigo Silva, e é muito interessante o que ele fala a respeito desse rapaz que deu a desculpa de querer enterrar os pais primeiro. Mas não era que os pais dele haviam morrido, ele queria pelo menos sepultá-los. Nesse sentido aqui, é mais provável que ele tenha dito isso para esperar ainda os seus pais morrerem. Deixe primeiro sepultar os meus pais, primeiro deixa que eles morram, depois eu vou te seguir. Ou seja, a prioridade desse homem era o quê? Os pais, e não o reino de Deus. Por isso ele negou e deu essa desculpa. Deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Cara, que texto poderoso. Se você ama mais o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, a sua esposa, não importa quem seja, ou até você mesmo, você não é digno do reino de Deus, você não está apto para o reino de Deus. A gente leu esse versículo, acho que um vídeo atrás, se não me engano. Na semana passada a gente leu esse versículo, por isso eu nem coloquei aqui, mas cairia como uma luva. Porque olha só os exemplos que a gente tem. Quando Jesus estava andando no caminho, primeiro, Jesus nem chamou ele, ó. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Sabe, ele mesmo se ofereceu, enquanto a esses que o Senhor Jesus chamou, infelizmente, tinham outras coisas mais importantes para fazer, sabe? Eles tinham outras prioridades. Mas quando Jesus nos chama para o reino, a prioridade da nossa vida precisa ser o Senhor. Um grande exemplo disso são os mártires. Eu sempre toco nesse assunto. Eles devem ser lembrados, sim, com muita alegria, porque hoje estão lá na eternidade com o Senhor, aguardando o grande dia, sabe, de ressuscitarem em seus corpos e ganharem a sua recompensa por aquilo. Mas, cara, a prioridade daquelas pessoas que morreram por Jesus no passado não era nada mais, nada menos do que o reino de Deus, do que dar testemunho. A sua própria vida foi testemunho por causa do reino de Deus. Eles não tinham outras prioridades. E vocês têm dúvida de que eles herdaram o reino de Deus? E que quando chegar o grande dia, eles vão se levantar, vão ressuscitar primeiro que a gente. E eles vão receber as suas recompensas, porque eles priorizaram o reino de Deus. E aí essa mensagem que eu quero passar para vocês, de que muitas vezes o reino de Deus vai ser muito caro, vai sair muito pesado. Mas não é o que Jesus disse? Aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz. Toma a sua cruz, segue-me. A gente ainda não acabou, a gente vai ler um outro versículo da palavra do Senhor, que vai dizer assim, ó. Lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 28 até o 31. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado a casa, os irmãos, as irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, propriedades, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles
perseguição, ou seja, na terra, não espere nada muito diferente disso. E na era futura, ou seja, no reino de Cristo, a vida eterna, corpos incorruptíveis. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Você consegue perceber que Jesus, o que ele promete pra gente, cara, é algo muito maior do que as nossas prioridades tão pobres e tolas dessa terra. Não caia nessa conversa de que é tudo pela graça, que nós não devemos fazer mais nada, sabe, em prol do reino de Deus, porque nós já estamos salvos pela graça. Eu posso fazer tudo o que eu quiser porque a graça do Senhor é sobre mim. É só eu lá pedir perdão, dobrar o meu joelho e pedir perdão e pronto. Eu já estou perdoado. E depois, amanhã eu posso voltar a fazer tudo de novo e o Senhor vai me perdoar porque é tudo pela graça. Não. Deus não é assim. E, cara, eu dou graças a Deus por isso. Porque o Senhor é justo. E a graça dele é derramada sobre aqueles que realmente querem seguir a Jesus, querem mudar de vida, querem abrir mão de tudo aquilo que poderia ser importante aqui nessa terra, sabe? Mas elas priorizam o reino de Deus. A graça de Deus é para quem prioriza o reino de Deus. Agora, o último versículo que a gente vai ler para finalizar esse vídeo vai ficar lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, que vai dizer assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Fica lá em Mateus 21, tá bom, gente? Mateus 6, no capítulo 21. E olha que coisa interessante, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Vocês entendem agora o porquê que Jesus, em vários exemplos que eu usei aqui, olha que não foram todos, mas para o vídeo não ficar muito alongado e cansativo, eu peguei esses para vocês, mas se você olhar bem, Jesus muitas vezes vai pedir tudo que a pessoa tem em troca do reino de Deus. Porque aquele que não larga tudo aquilo que tem para seguir o Senhor Jesus, não está apto para fazer a obra de Deus. Deus não se agrada daquele a quem ele chamou e essa pessoa dá desculpas para não seguir a Cristo. E seguir a Cristo, gente, requer muito sacrifício. Não pensem que a graça não custou nada. Custou muita coisa. O Filho de Deus veio morrer por causa dos nossos pecados. Sabe, por pecadores, cara. E os próprios pecadores, porque ele estava morrendo, mataram ele. Você imagina que coisa terrível. Mas mesmo assim ele fez, cara, para nos amar. Mas depois que ele fez isso, ele pede da gente nada mais nada menos do que tudo que nós temos. Não existe mais essa questão de outras prioridades nessa terra. A nossa prioridade é o Senhor. Tudo que nós devemos ter na nossa vida tem que ser para a honra e a glória dele. E a nossa prioridade é ele. Não existe outra prioridade. Então, para finalizar esse vídeo, eu pergunto para você, quanto custa o reino de Deus? Pelo que eu percebi, o reino de Deus custa tudo que a gente tem. Custa tudo que eu e você temos. O que você tem hoje? O reino de Deus vai pedir isso em troca. A graça de Deus não é algo barato. E para alcançarmos o reino de Deus, a palavra vai dizer que o reino de Deus é tomado à força. E é verdade, gente. Para a gente herdar o reino de Deus, não é qualquer pessoa que herda o reino de Deus. É necessário santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É necessário, sabe, abrir mão de muitas coisas que muitas vezes a gente tem como prioridade. Pensem nisso sempre. A partir desse vídeo você tem que pensar assim, a tua prioridade tem que ser o Senhor. Assim como foi para os cristãos primitivos e tantos outros heróis da fé que não tinham outra prioridade. Eles não tinham prioridade pelos seus filhos, não tinham prioridade pelos seus pais. A prioridade deles era pregoar o reino de Deus. E hoje eles receberam a recompensa deles. E ainda vão receber muito mais quando o Senhor Jesus voltar. Sabe? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o preço, o real preço da salvação, que não é de graça. É necessário realmente nós entregarmos para o Senhor tudo aquilo que nós temos para verdadeiramente segui-lo. Então, gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Esse foi o vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. E até o próximo vídeo, né? Tchau, tchau!